Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. No Bom Dia Cabo Verde, continuamos a olhar para as atividades programadas para comemorar, assinalar o centenário do nascimento de Amílcar Cabral. O ponto alto será, sem dúvida, a realização do simpósio internacional em Cabo Verde. Isto vai acontecer nos dias 9 e 10, no Centro de Convenções da Universidade de Cabo Verde, e na Guiné-Bissau nos dias 10 e 12. Hoje o nosso convidado no Café Central é o engenheiro agrónomo João Pereira Silva, ex-combatente de liberdade da pátria, ou combatente da liberdade da pátria, para sermos mais rigorosos. Desempenhou as funções de Ministro de Desenvolvimento Rural e Pescas de 77 a 1991. Foi também Ministro da Administração Interna. Julgo que já temos connosco o engenheiro João Pereira de Silva. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Espero que me esteja a ouvir nas melhores condições. Eu estou a ouvir em boas condições. Bom dia, obrigado por me convidar. Eu espero que esteja a ouvir-me também. Muito bem, estamos a ouvi-lo perfeitamente bem. Normalmente, senhor engenheiro, quando se fala de Amílcar Cabral, vem mais à colação, mais à tona, as suas facetas de combatente, de cientista político, de estratega militar, de diplomata, de poeta, de intelectual, mas raramente se fala dele, se fala de Cabral como agrónomo, a sua área de intervenção profissional. Já falaremos dos seus trabalhos. Do seu ponto de vista, ou de acordo com os seus conhecimentos, como é que nasce essa paixão de Amílcar Cabral pela agronomia? De facto, fala-se pouco de Amílcar Cabral agrónomo, mas é da agronomia que ele parte para a Revolução. Interessante. Cabral, eu estava aqui, estou cá com um trabalho, já foi publicado há alguns anos atrás, são escritos agrários de Amílcar Cabral. Eles recensearam 59 trabalhos, publicados entre 1949 e 1960, portanto, é 11 anos. Digamos que Amílcar Cabral teve uma atividade bastante fecunda no campo da agronomia. E ele parou muito cedo, como se ele não tivesse encaminhado para a política, ele seria um cientista agronómico de primeiro plano no mundo, com certeza. Amílcar Cabral vai para a agronomia depois de fazer o liceu em São Vicente, e ele não nos diz porque é que escolhe a agronomia, ou terá escolhido a agronomia face à situação que ele conheceu e que viveu em Cabo Verde. O grande número dos nossos combatentes da liberdade, os mais velhos, viram ou sofreram ou viveram as situações de fome e de mortandade em Cabo Verde. Daí que ele, nos seus primeiros escritos, em 1949, ele centra-se na defesa da terra como principal principal via para defender o homem. Ele, nessa época, supõe que ele está a falar do homem cabo-verdiano, porque ele está a falar da erosão em Cabo Verde, dos solos em Cabo Verde, das chuvas em Cabo Verde, da necessidade de fazer tudo para defender a terra como via mais segura para defender o homem e pôr fim às mortandades pela fome que o povo de Cabo Verde vinha sofrendo desde o século XVI. Então, eu penso que, de facto, Cabral é um intelectual imenso em todos os campos em que ele tocou. Digamos que é uma inteligência extraordinária. Ele, quando termina o liceu, já escreve poemas que são considerados pelos estudiosos, portanto, quando termina o liceu, que são considerados pelos estudiosos como poemas, digamos, acabados. Quer dizer, não são poemas de juventude, não são escritos de um jovenzinho. São coisas... Portanto, era uma pessoa avançada para a sua época, não é? Muito avançada para a sua época. Numa época onde não havia as TICs,
não havia acesso generalizado às fontes de informação. A Cabral beneficiou da sua estadia em São Vicente, sabe? Na época em que ele estudou, São Vicente era um grande nó comunicacional. Você tinha a amarração dos cabos do telégrafo inglês, dos cabos submarinos ingleses, do cabo submarino italiano, Betelcable, e você tinha o porto. O Mindelo, as pessoas não sabem, mas Mindelo chegou a ser o maior porto de bunkering do mundo. Durante o período da guerra dos ingleses contra os africanos na África do Sul, todo o tráfico de material de guerra, passava por Mindelo para se reabastecer de carvão. Nessa altura, você está a ver a quantidade de pessoas, de estrangeiros, de livros, de documentação, de jornais que circulavam em Mindelo. E Cabral revela-se um devorador de livros. Quer dizer, eu tenho dificuldades em imaginar como é que um homem que faz tanta coisa na vida lê tanto. Porque não é possível imaginar-se que em 1949 ele escreva aquelas palestras que ele pronunciou na rádio, na praia, sobre a erosão, e sem ter lido uma data de livros nessa altura. Mas ele em Lisboa praticou desportos. Socializou com os seus colegas, frequentou a Casa de Estudantes de Império, e além disso estudou agronomia, mas depois estudou muita outra coisa para poder elaborar todo o conceito de insubmissão que está na base da sua teoria revolucionária. E o Sr. Engenheiro pode dar-nos uma ideia de alguns trabalhos de campo, de investigação, de pesquisa que o agrónomo Amílcar Cabral fez antes precisamente de iniciar as suas ações enquanto combatente, revolucionário, enquanto arquiteto da luta de libertação da Guiné e de Cabo Verde? Falou há instantes na questão da erosão dos solos. Sim, Cabral ele começa com Cabo Verde, com algumas considerações acerca das chuvas, em defesa da terra. Ele escreve cinco palestras sobre a questão da terra em Cabo Verde, mas depois ele tem a tese de licenciatura. Não sei se chamava tese naquela altura ou se é um relatório final de curso. No caso dele, uma autêntica tese de doutoramento, esse trabalho que ele fez. Ele trabalhou, tem um título aqui que é publicado na Estação Agronómica Nacional em 1951, Estudo do Clima da Região de Cuba. Cuba é um concelho do Alentejo. Você sabe que o Alentejo era a zona onde o Partido Comunista Português tinha maior implantação, antes do 25 de Abril. A parte daquela cintura industrial de Lisboa, de metalurgia, etc., era no Alentejo. A agricultura do Alentejo fazia-se à custa dos braços, dos jornaleiros, camponeses sem nenhuma terra, sem emprego fixo e que dependiam do salário da jorna, digamos, eram os jornaleiros. E ele vai se dedicar ao estudo dos solos do Alentejo, mas ele centra-se em Cuba, é um dos conselhos mais revolucionários da época anterior a 25 de Abril de Portugal. Mas ele trabalha também com outro colega num projeto de estudo dos solos de Cabo Verde, que está publicado na Estação Agronómica Nacional. Mas depois ele vem para a Guiné, depois de concluir o curso, e tem uma série de trabalhos, mas o maior trabalho científico dele é o recenseamento agrícola da Guiné. O recenseamento agrícola, primeiro é o trabalho dele de licenciatura, a contribuição para o estudo da região de Cuba, Alentejo, relatório final de curso de engenheiro agrónomo, que é um documento científico de primeira valia, mas depois ele, na Guiné, dedica-se à realização do recenseamento agrícola. É o trabalho de fôlego da vida dele na área da agronomia e das ciências agrárias. Portanto, e é esse recenseamento agrícola que lhe dá a possibilidade, digamos, de contactar com as populações e de conhecer, digamos, in loco no terreno, a realidade de Guiné-Bissau.
Sim, até concluir o curso de engenheiro agrónomo, Cabral é cabo-verdiano. Os pais são cabo-verdianos, ele faz a instrução primária em Cabo Verde, ele faz o liceu em Cabo Verde. Ele é tão cabo-verdiano que eu, quando cheguei a Portugal para estudar agronomia, o primeiro contacto que eu tive com a figura de Amílcar Cabral, eu já ouvia falar da luta de libertação, etc., mas eu não tinha ideia de quem era esse famoso chefe da luta na Guiné. E eu estava no átrio do edifício principal do Instituto, eu vejo um senhor pequenininho, era no inverno, ele estava de sobretudo, ele dirigiu-se a mim e perguntou-me eu de onde era. Eu disse que eu era de Cabo Verde. Perguntou-me se eu queria estudar agronomia. Eu disse que sim. Ele disse-me, olha, então o senhor tem uma grande responsabilidade, porque aqui estudou Amílcar Cabral. Ele foi aluno brilhante em todos os anos que ele passou por cá. O senhor tem uma grande responsabilidade. Eu acho que Dom João de Carvalho Vasconcelos, que era o nome dele, era o catedrático da cadeira de Botânica, ele estava a referir-se a Cabral como um aluno cabo-verdiano. Ele dirigia-se a mim e ele incutiu-me a responsabilidade de continuar nas pisadas de Amílcar Cabral. E o senhor engenheiro, portanto, formou-se em agronomia, mas nunca chegou a exercer a sua profissão? Não, nunca, porque eu saí de Lisboa diretamente para a Guiné. Da Guiné vim para Cabo Verde em 74 e meti-me na política. Infelizmente nunca consegui sair. Não consegui sair a tempo. Muito bem, fazia referência há instantes precisamente a esse trabalho de grande folgo que Amílcar Cabral fez, que é esse recenseamento agrícola. Portanto, é através destes contactos, ele também era desportista, é através disso tudo, dessas ações no terreno, ele vai ganhando consciência e vai mobilizando também as pessoas para esta causa da independência da Guiné e Cabo Verde. Consciência ele já tinha. A partir já desde o relatório final de curso dele, ele demonstra que tinha consciência e que ele estava a formar-se como revolucionário. Ele dedica o trabalho dele de final de curso à mãe primeiro e depois aos jornaleiros do Alentejo. A dedicatória, deixa-me ver se eu consigo ler a dedicatória aqui. É interessante essa referência. É interessante essa referência aos jornaleiros e a mãe também, sim, essa homenagem. Nessa altura ele já era revolucionário, digamos. O problema da erosão dos solos, contribuição, ele dedica à mãe Iva, mas primeiro dedica aos jornaleiros do Alentejo, trabalhadores da terra dos latifúndios, homens de vida incerta que a erosão ameaça. A luta contra a erosão, para ele, é uma luta revolucionária. Contra a erosão dos solos. A luta contra a erosão dos solos. Hoje em dia a gente diria que é a defesa da natureza, a defesa do ambiente. Ele já é, nessa altura, um ambientalista revolucionário. Depois, porque ele conclui, no caso de Cabo Verde, mas depois quando ele segue para a Guiné, lá agora ele já se desenvolve como guineense, digamos, ele trabalha no posto experimentado perto de Bissau, ele escreve sobre os solos, escreve sobre a agricultura, ele tem vários trabalhos sobre a agricultura na Guiné-Bissau, sobre a cultura da mancá, ele participa em congressos que se realizavam nessa altura em Dakar, portanto, congressos realizados pelas instituições que tratavam das culturas tropicais. Eu esqueci-me de dizer que Cabral, enquanto ele estudava agronomia normal, ele também fez todas as cadeiras de agronomia tropical que existiam. O ISA tinha um curso de agronomia tropical que se podia fazer ao mesmo tempo que se fazia o curso normal de agronomia. Ele fez tudo isso. Quer dizer, que ele foi capaz de estudar tudo isso e ser aluno brilhante nessas coisas todas.
Alguma ideia, algum projeto que a Amílcar Cabral tenha implementado dentro da sua área de formação profissional e que ainda hoje persiste, que se mantém atual? Nós ouvimos com frequência falar-se das barragens, ou seja, Cabral terá sido precursor das barragens. Não sei se tem também essa ideia. Eu não sei se Cabral se pode dizer que é precursor das barragens. Cabral, o que ele diz é que tudo o que seja feito para evitar o escoamento superficial é bom. Ele não diz especificamente se é barragem, se não é barragem, porque Cabo Verde, eu acho que é um exagero também a gente chamar barragens aqueles pequenos açudes que a gente tem em Cabo Verde. 10 mil metros cúbicos de armazenamento ou 20 mil metros cúbicos de armazenamento os agrónomos são autorizados a realizar essas obras em Portugal. É o que qualquer grande exploração agrícola faz com os seus próprios meios. Claro que recrutam um engenheiro para fazer o projeto e recrutam uma empresa para executar. Aqui em Cabo Verde, nós fomos por esse caminho. Mas o caminho primeiro que Cabral está a recomendar, o primeiro caminho que Cabral está a recomendar é o da conservação dos solos, é o da luta contra a erosão. Portanto, é o que fizemos logo depois da independência e que depois foi abandonado. A gente pode dar vários exemplos de casos em que se trabalhou nesse terreno com grandes resultados e que depois, subsequentemente, os governos sucessivos foram abandonando essas ideias, até chegarmos à ideia de que é preciso fazer barragens, mas as barragens armazenam água de escorrimento superficial, que vem de algum lado até chegar lá. Portanto, está a falar dos diques, dos socalcos, enfim, de toda... Isso tem que ser feito, tem que ser conservado, tem que ser introduzido através da formação dos camponeses. Formação permanente, não é só ter um serviço de extensão rural durante 5 anos, depois muda de governo, esse serviço de extensão rural desaparece. É um trabalho permanente até que, a partir de várias gerações, os camponeses integram a conservação do solo nos seus conhecimentos primários, na sua técnica, na sua forma de estar na terra e na sua forma de explorar a terra. Porque se as pessoas não tiverem noção de que para comerem têm que fazer um trabalho de manutenção da sua fonte de rendimentos, vão dar cabo da fonte de rendimento, vão matar a galinha e depois não tem ovos. E as barragens têm que vir depois, não podem vir à frente. Não podem vir à frente. Tem-se de estabilizar todos esses solos nessas bacias hidrográficas, então depois voltamos para barragens. Um exemplo. A barragem mais estudada de Cabo Verde é de Poilão. Começou a ser estudada em 1940 e tal. Todo o perímetro florestal de São Jorge dos Órgãos é feito na ideia de diminuir o transporte de material sólido para a zona da futura barragem. Bom, eles fizeram tudo aquilo com uns métodos um bocado autoritários ou mesmo violentos, para tirar os camponeses daquelas encostas e plantar árvores. Hoje os camponeses voltaram a invadir, se você for lá para aquele sopé da montanha, da coisa do monte, etc., lá para o fundo, você vê que os camponeses foram invadindo outra vez a zona arborizada e toda aquela terra está a vir para a barragem de Poilão, a tal ponto que têm de autorizar camionistas a irem desassorear a barragem. Você não faz uma barragem para produzir areia para a construção civil. O objetivo é outro. Portanto, o problema todo é que Cabral disse muitas coisas, às vezes pega-se em Cabral, mas ele não falou de barragens. Ele fala da luta contra a erosão. E, claro, que tudo o que for feito para aumentar a disponibilidade de água para a agricultura, que é bom. Em alguns casos pode-se fazer barragem, noutros casos basta fazer alguns diques. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Falou-se muito numa barragem, fala-se muito, desde que sou criança, que fala-se numa barragem na Ribeira do Rabir. E houve o célebre Dique de Barbosa, era um administrador de conselho, que resolveu fazer uma barragem de pedra e cal. Claro que a primeira cheia levou aquilo para o mar.
as pessoas... eu conheço um meu conterrâneo aqui, que quando eu me candidatei em 2004 para a Câmara Municipal, ele disse-me, olha, se você se compromete a fazer a barragem do Rabil, eu voto em si. Isto é que foi um desafio, não é? Eu estive à espera que esse projeto de barragem fosse para a frente durante o governo de Zé Maria. Disse, bom, dessa altura eu vou escrever contra o governo do partido a que eu pertenço, porque fazer uma barragem, como se pensa fazer, na Ribeira do Rabil, é uma asneira grossa. Para já, os pontos em que a topografia permite fazer um muro de retenção para não deixar a água passar, para criar uma albufeira, está já numa zona onde não há terras mais para a jusante, para regar. Alguém disse, mas a gente pode bombar a água para trás, para vir regar na Chã de Baguinhos, onde está o aeroporto. Quando é que se fez uma barragem para bombar a água para trás? Isso é um nonsense. Ninguém faz uma barragem, em parte nenhuma do mundo se constrói uma barragem para bombar a água da barragem para ir regar para trás. A gente rega a água da barragem para regar, é para jusante, não é para montante. Mas o senhor engenheiro tem conhecimento de que todo esse legado da Amílcar Cabral, ao nível da agronomia, essa preocupação com a terra, com a água, com a erosão dos solos, isso tudo é de conhecimento, digamos, das nossas universidades, isso está a ser estudado. As pessoas têm acesso aos trabalhos da Amílcar Cabral ou não é fácil encontrá-los? Esse é o meu problema. Eu acho que a gente deve... quer dizer, que é necessário, mas isso é preciso que também que os governos tomem isso como sendo tarefa deles. O PICV esteve no PIGC esteve no poder em Cabo Verde durante 15, 30 anos e não fez isso. E não vamos esperar que o MPD faça. O MPD nem sequer quer comemorar o centenário de Amílcar Cabral como tarefa do Estado. Do nascimento da Amílcar Cabral. Portanto, o problema é que os universitários têm que pegar nisso. A defesa da terra continua atual. Mesmo se o turismo hoje em dia é a maior fonte de receitas de Cabo Verde e que a gente pode importar toda a comida que quiser, é verdade. É verdade que as fomes de Cabo Verde acabaram, deixaram de provocar grandes mortandades devido à liberalização das importações de bens alimentares e à criação de uma capacidade de aquisição de alimentos. Como dizia o poeta, as estiagens já não nos metem medo. Já não nos metem medo, mas porquê? Porque nós recebemos dinheiro da migração, as famílias recebem dinheiro da imigração e depois, como a importação é liberalizada, podem comprar alimentos, a tal ponto que hoje em dia, eu cá em Fundo de Figueiras, eu conheço um rapaz aqui, há algumas famílias que já não comem carne de cabra, carne de cabrita é só para vender para os turistas, só comem frango importado do Brasil. Muito bem, Sr. Engenheiro, já estamos a chegar ao fim da nossa conversa, portanto vai ser um dos oradores do Simpósio Internacional Amílcar Cabral, portanto, em traços gerais, é mais ou menos essa ideia que vai sobressair da sua comunicação, não é? A origem do revolucionário vem do agrónomo e o agrónomo vem do cabo-verdiano que viu e sofreu com os seus conterrâneos o drama das fomes e das mortandades da década de 40. E já agora, como é que olha para esta iniciativa da Fundação Amílcar Cabral, ou se quisermos da organização desse simpósio, de promover essa iniciativa, esse simpósio internacional em simultâneo na Guiné-Bissau e em Cabo Verde? Bom, é extremamente interessante, extremamente importante. Fica a faltar o reconhecimento dos Estados que foram fundados na sequência do trabalho desse homem. Sem esse trabalho, podiam-se criar outros Estados, podiam aparecer noutra altura, mas não seriam o que são, para o bem e para o mal. Existe um recenseamento feito recentemente sobre os estudos feitos na última década, os estudos que têm Amílcar Cabral, o pensamento e a obra de Amílcar Cabral como tema de estudo universitário. Teses universitárias, artigos de fundo, etc. Há mais de 67 teses em diversas universidades do mundo
teses de final de teses de mestrado, teses de doutoramento, teses de final de curso, mais 67. Seferano recenseou mais 67. Quer dizer que é uma figura, se não for universal, pelo menos é mundial. Sem dúvida. Que os cabo-verdianos guineenses teriam a obrigação de estudar, de honrar. E de estudar porque os ensinamentos dele podem ser adaptados ainda à nossa situação. Não só no terreno da agronomia, e sobretudo no terreno da política. A insubmissão é fundamental. Se a gente for submissa, não vamos a lado nenhum. E o senhor engenheiro vai para a Guiné-Bissau. Eu sei que vai uma delegação para esse simpósio, digamos, na parte que diz respeito à Guiné-Bissau. Eu não vou participar na parte da Guiné-Bissau. Não estou com muito feeling para viajar. Sim, senhor. Muito obrigado então por ter estado connosco aqui no Bom Dia Cabo Verde, falar-nos desta faceta de Amílcar Cabral enquanto engenheiro agrónomo, o seu pensamento, o seu legado, as ideias que deixou, os conhecimentos. Obrigado por ter estado connosco, engenheiro João Pereira da Silva. Ok, obrigado. Muito bem, foi assim o nosso tema hoje em destaque no Café Central.